Operação High Jump, uma expedição para a Antártida que teria descoberto mais de uma civilização alienígena extremamente avançada vivendo por lá. Fique até o final do vídeo que eu vou te explicar essa história. E no ano de 1945, havia se encerrado a guerra há apenas 2 meses, a rendição da Alemanha, surgiu do nada 2 submarinos nazistas lá na Argentina. São esses submarinos aqui. E eles estavam completamente vazios, sem armamento e sem documentação, porém a sua tripulação que estava lá estava muito bem alimentada. E quando os Estados Perdidos da América ficou sabendo disso, pegou toda essa tripulação e mandou levar para os Estados Unidos, e lá eles foram meio que interrogados gentilmente, onde abriu o bico. Eles disseram: nós estamos voltando de uma missão de transporte, nós transportamos algumas coisas lá para a Antártida, passamos por túneis submarinos de águas quentes e chegamos até lá. Aí o Pentágono despertou, tem algo acontecendo lá na Antártida. E aí iniciou-se a Operação Paperclip. O que consistia essa operação? Ela consistia em pegar aquelas pessoas mais inteligentes, os engenheiros, cientistas da Alemanha nazista, e levar para os Estados Unidos, para que eles pudessem produzir tecnologia para os Estados Unidos. E uma dessas pessoas foi esse cara aqui, ó, o Wernher von Braun. Ele era major da SS nazista lá na Alemanha. E ele, inclusive, era o pai dos mísseis V2, que foi que detonou Londres. Mais tarde, Wernher von Braun se tornou o diretor de voo do centro de voo da NASA, engenheiro-chefe da Saturno V, que foi a espaçonave que levou o homem à Lua na missão Apollo 11. O nome da espaçonave era Saturno V, embora ela tivesse o módulo Columbia e Eagle, o nome da espaçonave era Saturno V5, que era desse cara aqui. E foi esse cara, o Wernher von Braun, que abriu o bico e falou: não, realmente está acontecendo alguma coisa lá na Antártida. Existe uma base chamada 211, ou a Nova Berlim, e lá eles estão fazendo muitos avanços tecnológicos junto com uma outra espécie que não é daqui. É uma espécie reptiliana. Então os Estados Unidos começaram a maquinar: caramba, nós temos que ir lá para pegar essa tecnologia para nós, antes que o nosso inimigo cresça muito. E foi aí que surgiu a Operação High Jump, que foi em 1947, liderada pelo almirante Byrd. Então, a frota para essa expedição tinha nada mais nada menos que 4.700 homens, 13 navios, incluindo um porta-avião e um submarino, e 33 aeronaves. E foram para lá, para uma missão de 8 meses, embora ela durou apenas 2 meses, porque eles tiveram que retornar por conta do que aconteceu lá. Ao chegar lá, o almirante Byrd, ele se deparou com um fogo cruzado. Haviam duas espécies, ou duas cidades se degladiando. E estava lá o almirante Byrd fazendo um voo de reconhecimento, e estava bem no meio desse fogo cruzado, e deparou-se com uma neblina, uma parede de forte neblina, onde parecia que havia um paredão de gelo. Então eles já se preparavam para a frota todinha retornar e fugir daquele conflito ali na hora, quando foi aí que o capitão Byrd foi capturado por um raio trator, sabe aquele raio que segura assim e vai levando. Então esse raio veio de 2 espaçonaves, 2 discos voadores, e esses discos voadores levaram ele a atravessar essa parede de névoa, essa parede energética. Quando ele atravessou, tudo isso é relatado no diário do almirante Byrd. E quando ele atravessou, os olhos dele puderam contemplar uma nova terra, um ambiente verde, onde a temperatura subiu imediatamente. Lá fora estava mais ou menos uns 50 graus negativos, e onde ele estava era 20 graus, mais ou menos, um ambiente muito agradável. Ele foi levado para o infraterra, ele passou por túneis, de onde parecia que saía um sol de dentro do túnel. Era muito mais claro, uma claridade agradável. Ele sentiu um clima muito bacana, muito agradável, que ele relata no diário dele, e ele avistou algumas criaturas. Inclusive ele descreveu uma como se fosse um mamute, né? Aquele elefante pré-histórico, e haviam estruturas como prédios feitos de cristais, completamente curvilíneos, arredondados, lindo, tudo era muito lindo, a atmosfera era maravilhosa. E os seres de lá, ele relata que eram seres altos, louros, de olhos claros, de mais ou menos 2,5 metros de altura, os famosos nórdicos, ou a raça ariana, porque lá esse local era chamado de Agartha ou Ariane, que seria a terra dos arianos. E nessa cidade maravilhosa de águas quentes, de pastos verdes, de seres muito altos, o almirante Byrd ele foi levado até o que chamaram de mestre. E esse mestre
disse que o almirante Byrd, ele seria meio que o porta-voz. Quando o almirante até perguntou por que me permitiu passar, ele falou, não, porque você parece um homem bom, um homem justo, e você vai ser o nosso porta-voz. Nós não costumamos nos meter nos conflitos humanos lá da superfície. Porém, quando vocês soltaram a bomba atômica, vocês interferiram aqui no nosso planeta. Então, nós pegamos as nossas naves e sobrevamos para ver o que vocês estavam fazendo bem de perto. E não vamos mais permitir que isso aconteça novamente. Essa história de bomba atômica não afeta só o mundo de vocês, afeta o nosso aqui também, no intraterra. E você vai ser o nosso porta-voz. Tanto é que quando o almirante Byrd veio, ele fez questão de falar. Então, o almirante Byrd voltou, muito antes do que era o previsto, que uma expedição de 8 meses durou apenas 2, com muitas baixas, algumas baixas, aliás, e os Estados Perdidos da América reduziam, né, sempre que aquela história dizia, não, quase a gente não perdeu, só perdemos uma aeronave e poucos homens, mas diz no jornal, é o Mercúrio, que as perdas foram muito maiores do que o relatado. E aí, o almirante Byrd começou a relatar e imediatamente pegaram o almirante Byrd e ele foi silenciado, ele foi internado numa clínica e foi proibido de dar entrevistas. E alguns fatos interessantes aqui, ó. Em 47 foi a missão High Jump. Em 57, o almirante Byrd foi realmente silenciado. Em 59 surgiu o Tratado da Antártida, aquele que ninguém pode ir lá fazer experiência, bomba atômica, ninguém pode dizer que é seu e ninguém pode se meter lá. É uma terra de ninguém e ao mesmo tempo de alguém. É uma terra que já tem dono e ninguém pode se meter lá. Isso foi em 1959 que foi o Tratado da Antártida. E em 1943, o almirante nazista Karl Dönitz, ele escreveu o seguinte: a frota de submarinos da Alemanha tem o orgulho de ter construído para o FIR, em outra parte do mundo, um Shangri-La, uma fortaleza inexpurgável no meio do gelo eterno. Outra coisa, o almirante, em 1959, foi criada a NASA, onde estava esse senhor aqui, ó, o famoso Wernher von Braun, que é um cientista, engenheiro muito inteligente, e ele foi muito atuante na NASA, ele foi um dos diretores da NASA. Então, quando a NASA surgiu em 1959, ela já estava munida com muita tecnologia, inclusive conhecimento da existência de seres extraterrestres na famosa Base 211, onde possuía tecnologia antigravidade e propulsão eletromagnética. E enquanto o senhor Wernher von Braun fazia os olhos de todo mundo ficarem voltados para o céu, a grande elite, na verdade, estava voltada para a Antártida, onde realmente havia uma tecnologia muito, muito avançada e muito interessante. E só mais uma coisa, Buzz Aldrin, o piloto da missão Apollo 11, também esteve numa expedição na Antártida no ano de 2016. Olha só o que ele escreveu no Twitter. Todos nós estamos em perigo, é o próprio mal. E aí ele postou também uma foto de uma pirâmide no gelo. E aí, qual a sua opinião? Você já tinha escutado falar sobre o diário do almirante Byrd? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, não custa nada. E aí você ajuda a gente a trazer mais conteúdos como esse. Se você puder curtir, compartilhar, comentar, ok? Gratidão!